estado com maior número de operações da Polícia Federal. Desvio de recursos. Salários atrasados. Superfaturamento de equipamentos. Ilegalidade na compra dos materiais. Mortes por falta de leito de UTI. Em 31 de dezembro de 2019, a Organização Mundial da Saúde recebeu um alerta sobre vários casos de pneumonia na cidade de Wuhan, na República Popular da China. Uma semana depois, em 7 de janeiro de 2020, as autoridades chinesas confirmaram que haviam identificado um novo tipo de coronavírus. 30 de janeiro de 2020, a OMS declara que o surto do novo coronavírus implica em uma emergência de saúde pública de importância internacional. Uma decisão que buscou a cooperação e a solidariedade global para interromper a propagação do vírus. No Brasil, o Ministério da Saúde confirmou no dia 26 de fevereiro de 2020 o primeiro caso do novo coronavírus. Um homem de 61 anos deu entrada no hospital israelita Albert Einstein, com histórico de viagem para a Itália, região da Lombardia. A partir daí, o vírus disseminou em todo o país. O histórico da pandemia ainda é objeto de discussão por especialistas em todo o mundo. Sua origem e seus efeitos foram temas de debates e polêmicas, e a maneira de lidar com isso, adotada por cada governo, dividiu o planeta. No Brasil, o STF decidiu tirar a autoridade de reger o enfrentamento à Covid-19 do presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, e dar aos governadores e prefeitos de cada estado a administração dos recursos federais para o combate ao vírus. O STF tirou a gestão da autoridade do presidente da República, eleito democraticamente, para entregar para os estados, para os governadores dos estados. O que isso causou no enfrentamento à Covid-19? Um levantamento da Controladoria Geral da União informou que o prejuízo em desvio de recursos para a Covid destinados a estados e municípios passa dos 300 milhões de reais. No período pandêmico, houve um aumento de operações de combate à corrupção no Brasil. 2020 alcançou 47 operações relacionadas a verbas para o enfrentamento à Covid. E em 2021 ocorreram 31 operações envolvendo dinheiro da pandemia. O Amapá foi o estado com maior número de operações da Polícia Federal contra fraudes em recursos de combate à Covid-19. A PF ultrapassou a marca de 100 operações contra fraudes e desvios em recursos públicos destinados à Covid-19 e, mesmo sendo um dos menores estados do país, o Amapá foi o que teve mais ações da Polícia Federal. Foram investigadas denúncias de desvios de medicamentos do kit intubação, fraude na licitação para montagem de hospitais de campanha e irregularidades na compra de medicamentos e desvio de valores do auxílio emergencial. Neste Equinócio Verdade, vamos revelar um documento histórico. Vamos mostrar o que aconteceu no estado do Amapá durante a pandemia e os principais desdobramentos das investigações da Polícia Federal.
Oi, gente. Boa noite. Eu quero registrar aqui a indignação da saúde pública no estado do Amapá. Meu tio deu entrada hoje pela manhã aqui nesse leito, aonde as pessoas que estão aqui são todas cardio. O meu tio entrou com problema de coração aqui, tá? Foi detectado problema de cardíaco, tá? Para vocês verem, o meu tio tá aqui, olha, a situação que ele já se encontra neste momento. E sabe qual foi o laudo que esse bendito médico deu? É que meu tio morreu de Covid. E se ele morreu de Covid, por que meu tio tá aqui no monte de senhores de idade aqui, olha? São tudo cardio. Como é? Como é que o meu tio morreu de Covid aqui, hein? Olha aqui o depoimento dessa senhora. Não tem como ser de Covid, porque quando a pessoa vai internar aqui, faz o exame de Covid para poder entrar para cá. Até porque meu pai só veio hoje para cá, desde ontem lá no corredor. Ele é cardíaco grave. Ele só entrou para cá depois que saiu o resultado dele hoje de Covid. Aí deu negativo para ele poder entrar para cá. Então não pode ter sido Covid. Pois é, mas no laudo tá insuficiência respiratória, pneumonia aguda e o Covid. E aí, seu... Essa é a saúde que você diz que é primeiro mundo? Essa é a saúde que você diz que tá ótima? Tá aqui, olha, meu tio, olha, tá aqui, olha. Tá aqui, olha. Faleceu de infarto e o laudo saiu que é de Covid. Cadê esse médico? Cadê esse médico que sumiu? Depois que deu o laudo de Covid, desapareceu. E tá aqui essas pessoas, esses senhores aqui, ó. Todos são cardio. Tá aqui, olha. Todos cardio. E por que que o meu tio faleceu de Covid e tá aqui no meio deles? Olha essa senhorinha aqui, olha. Tá? Cardio. E por que que ele tá aqui? Porque, hein? Ele morreu umas 7 horas, ele faleceu umas 7 horas. Tá aqui, olha. Até agora, nesse momento, ele ainda se encontra aqui. São 9 horas da noite. O vídeo é de 2020. Diversas denúncias foram feitas no decorrer desse ano. E em 2021, as problemáticas não encerraram. Cadê o secretário de saúde? Cadê? Cadê o secretário de saúde? Cadê o que vocês querem, seus é dinheiro. É por isso que vocês dão laudo de Covid. É porque não é o pai nem a mãe de vocês que estão aqui. Entendeu? Tudo agora é Covid. Tudo agora é Covid, né? Bonito, né? Seu secretário de saúde. Vocês querem dinheiro, né? Várias outras denúncias foram realizadas durante o período pandêmico. Casos e descasos foram levados a público pela população. A Defensoria Pública chegou a processar o governo do estado por danos morais após uma idosa de 73 anos de idade falecer. A idosa faleceu por Covid-19 enquanto estava na fila de espera, mesmo tendo uma liminar que lhe garantia a internação. Nós verificamos desde março do ano passado que havia uma série de deficiências na prestação do serviço quanto à Covid de saúde no estado, e esses familiares nos procuraram, alarmados, porque a senhora ela estava num grau de prioridade elevadíssimo. Ela tinha uma série de comorbidades, era obesa e tudo mais. E aí nós entramos com a ação, logo de pronto o juízo conferiu a liminar e mesmo assim o estado não cumpriu. E aí, óbvio, como não estava atendida com as necessidades, a estrutura necessária, paramentada, essa senhora veio a óbito. E essa família passou por um processo de angústia muito grande. Tanto a angústia de ver aquela senhora quase buscando ar, né? Que é uma sensação horrível, todos já vimos na mídia. E ela, então, passou por esse processo de afogamento, que é o processo da morte pela Covid. E nós, então, entramos com essa ação para que esses familiares eles sejam reparados um pouco pela falha
no atendimento das expectativas dessas pessoas, porque eles têm expectativas legítimas de serem atendidas e não perderem seus familiares, notadamente porque houve verba orçamentária especificamente para a Covid. Então, a Defensoria Pública vem atuando nos casos de plantão para pedir esses leitos e, nesse caso específico, nós podemos, não só nesse caso, mas se verificarmos uma repetitividade, uma situação crônica de deficiência, buscar um dano moral coletivo, inclusive. A idosa estava na chamada Sala Vermelha, o que, segundo a defensora, não seria o local adequado para acomodá-la. Que é uma sala que não tem a paramentação adequada, é uma sala que é uma sala de provisória estabilização, não é uma sala que tem toda a infraestrutura necessária para fazer ressuscitação, para tubulação de oxigênio, e nós consideramos que isso, e o juízo também concordou conosco, que não havia o cumprimento das normas do SUS para o programa de Covid, todo o equipamento necessário para a ressuscitação, apesar da estrutura existir na HU. Então nós pedimos que fosse feito isso, e o mais grave, ela chegou a entrar na ambulância, e chegando na ambulância, ela foi retirada da ambulância. Então, todo esse jogo com os familiares causa um dano na expectativa legítima deles muito severo. Nós consideramos que é preciso essa reparação exemplar para que o Estado não repita mais essa situação e essa família tenha um pouco de paz de que essa senhora não passou esse período agonizante em vão, né? Que é preciso que haja uma reparação para esses familiares. O sogro de Laila estava internado no Covid-1, um dos centros de atendimentos do governo do estado no período da pandemia. José Clementino, de 77 anos, com hipertensão e diabetes, apresentando um estado de saúde grave, só teve acesso aos remédios que precisava usar na UTI após a família dele comprar 80% dos medicamentos. Pedimos socorro para a sociedade, para o poder público, tomar uma providência e nos dar um posicionamento, porque nós pagamos os nossos impostos, nós votamos nessas pessoas para nos representar e nós queremos que eles estejam aqui nos representando agora, lutando pelos nossos direitos. É o mínimo que eles nos devem, é uma providência para os nossos parentes não ficarem aí à mercê. Familiares de pacientes que estavam internados no Covid-1 procuraram a TV Equinócio para relatar vários problemas enfrentados no local. Segundo eles, não tem profissionais de saúde suficientes para atender todos os pacientes. E ainda, os profissionais que atuam no atendimento estavam sendo mal remunerados. Eles entraram em contato, alguém do RH postou um número no grupo que nós tínhamos de WhatsApp, e quem tivesse interesse em entrar na empresa, mandasse mensagem para ela, entendeu? Sendo que a redução do nosso salário era de 50% e uma carga horária bem acima do que a gente já estava realizando. Algo grave. De acordo com a técnica em enfermagem, os profissionais contratados pela empresa eram inexperientes. Não teve treinamento, nenhum tipo de treinamento. Os profissionais que assumiram, os poucos profissionais que assumiram hoje, nenhum tem experiência assistencial, nem UTI, muito menos com pacientes do Covid. E todos os profissionais que assumiram hoje pela empresa, ao término do meu plantão, todos afirmaram que não tinham experiência em UTI e nem com paciente de Covid, até porque não teve treinamento. A Luciana também falou com nossa equipe de reportagem. No seu caso, a sua irmã estava internada há 15 dias no Covid-1, em estado grave. Ontem, o exame da minha irmã foi feito às 18 horas. 18 horas, porque eu vim e fiquei perguntando e foi levado em mãos o exame dela. Minha irmã precisava fazer hemodiálise. A minha irmã fez nos últimos momentos da noite, porque uma pessoa se prontificou a ficar do lado até durar o tempo da hemodiálise, porque se não fosse isso, minha irmã não teria feito. Minha irmã precisa da hemodiálise para continuar viva. E não iria ser feito. A gente fica numa situação aqui de impotência. A gente não consegue. Tem hora que a gente senta ali naquela calçada e só faz chorar, porque a gente não tem a quem recorrer. Depois da entrevista, a Luciana foi informada que a sua irmã não resistiu.
Em meio às problemáticas, como se não bastassem as diversas falhas da gestão pública, ainda aconteceram diversas operações da Polícia Federal investigando uma série de denúncias de desvio de recursos que deveriam ser destinados ao enfrentamento à Covid e fraudes envolvendo o combate ao vírus. A Polícia Federal deflagrou a primeira e segunda fase da Operação Vírus Infectio, com o objetivo de investigar crimes de fraude em licitação e corrupção envolvendo desvio de recursos públicos destinados ao combate ao coronavírus no estado do Amapá. Segundo a PF, logo em seguida da operação mirar em um superfaturamento de R$600 mil em equipamentos e materiais de proteção para enfrentamento da Covid-19, foram identificadas pistas de pagamento de propina por parte de um empresário a uma servidora da Secretaria de Saúde do Estado. A fase inicial da Vírus Infectio focou em indícios de superfaturamento na compra de equipamentos de proteção individual e materiais de proteção hospitalares pelo Fundo Estadual de Saúde do Amapá, através de dispensa de licitação. Em relação aos lotes de materiais de proteção hospitalares verificados, a PF informou que haviam variações de valores significativas, com destaque para as máscaras duplas e triplas, que atingiram patamares de 814% e 535% de sobrepreço, respectivamente. Foram cumpridos 2 mandados de busca e apreensão, um na empresa de equipamentos hospitalares, que foi contratada para o fornecimento dos insumos, e outro na residência de seus sócios. Segundo a Polícia Federal, o valor pago para a empresa contratada pelos itens foi de aproximadamente R$930 mil. Porém, o valor de referência para os produtos seria de quase R$291 mil. Assim, foram gastos cerca de R$639 mil a mais em relação aos preços médios praticados no mercado nacional. Outra operação, com o nome Anosmia, deflagrada pela Polícia Federal, teve como alvo um servidor da Secretaria de Estado da Saúde. De acordo com a investigação da PF, o agente público era suspeito de favorecer um empresário do ramo farmacêutico em uma licitação realizada para comprar medicamentos ao tratamento precoce da Covid-19. Foram investigados um servidor da Secretaria de Saúde e o empresário do ramo farmacêutico, sem prejuízo de outras pessoas que possam ser constatadas no decorrer da investigação. O delegado explica como a PF chegou ao nome do suspeito. A partir da análise de outra operação, foram verificados os indícios das irregularidades constatadas aqui, indicando aí um favorecimento indevido de um empresário no âmbito da Secretaria de Saúde, bem como o repasse de informações privilegiadas, a defesa do seu interesse perante o órgão, o que configura a advocacia administrativa, bem como indícios fortes da solicitação de vantagens indevidas, que configura também o crime de corrupção passiva. 20 policiais federais cumpriram um mandado de prisão preventiva e 7 mandados de busca e apreensão em 2 residências, uma empresa e na Secretaria de Saúde do Amapá. Na casa do servidor do governo do estado, a Polícia Federal encontrou mais de R$30 mil em dinheiro no porta-malas de um veículo que seria dele. O dinheiro estava sob a posse do investigado e foi encontrado aí um valor de mais de R$33 mil, sem uma explicação, sem o conhecimento da origem desse dinheiro. Foi uma contratação realizada pela CESA para aquisição de medicamentos para o tratamento da Covid. A operação foi um desdobramento da Operação Fiel da Balança, que investigava desvio de recursos para o enfrentamento à Covid-19, que havia sido deflagrada anteriormente.
6 de julho de 2020. Marileide atuava como técnica em enfermagem no enfrentamento à Covid-19 no município de Santana e informou que a situação dos trabalhadores estava tão complicada que os próprios colegas compravam água para alguns pacientes, já que o produto faltava no local. Faltou água para os pacientes a partir de 11 horas da manhã. Eu falei com a médica e ela até se pôs a pagar a água, né, para dar para os pacientes, que a gente foi conversar com ela e não tinha água para dar para os pacientes pela manhã. À tarde, aí a gente comprou água para dar para os pacientes. E não tem material EPIs, só tem para o pessoal da UTI. E eu fico na enfermaria e a gente está só com a roupa privativa, como vocês estão vendo aqui. O pessoal da enfermaria, aí o EPI não tem. Nonato, que é técnico em enfermagem, afirmou que ele e alguns colegas estavam com os pagamentos há quase 2 meses atrasados. Eles faziam parte de uma empresa terceirizada que prestava serviço para o governo do estado. Um dos responsáveis pela empresa teria se reunido com os trabalhadores para informar que eles seriam dispensados por causa da falta de repasse por parte do governo do estado. Em relação ao nosso trabalho, a gente tem cumprido com as nossas obrigações, né? Só que a empresa informou a gente hoje, logo cedo, que vai fazer reduções e já fechou um mês, já estamos no 2º mês já, né? Já tem um mês dentro, a gente ainda não recebeu, já estamos partindo para o 2º mês e eles vão passar a regular os pacientes e não vamos receber mais paciente aqui, em virtude da empresa não ter como manter o centro, né? O centro vai ficar sem insumos, vai ficar sem suporte e vão manter apenas 30%, que é o que diz a legislação. Conversamos com Clíger Campos, presidente do Conselho Estadual de Saúde do Amapá. Ele discorre sobre a importância da saúde pública para a sociedade. A saúde pública, a gente fala em controle social, quando a gente fala em SUS, né, Sistema Único de Saúde, foi uma luta, né, do controle social da população, dos usuários, né, que vem desde a década de 50, 60, né? E aí a gente traz essa luta para conseguir acesso à saúde. Durante o período pandêmico, né, foi o Sistema Único que segurou, né, toda a população brasileira, né, juntamente com os profissionais de saúde. E a gente precisa que essas instituições elas estejam fortalecidas, a atenção primária, principalmente, né, que é a porta de entrada do Sistema Único, ela precisa estar fortalecida e o suporte, né, de média e alta complexidade precisa funcionar também a contento, né? Os hospitais do estado do Amapá são hospitais já têm mais aí de 70 anos. Hoje a população dobrou, né, mas dobrou aqui no estado do Amapá. A gente vive um momento na saúde muito delicado, pós-pandêmico, né, que afeta também a saúde mental, que afetou, na verdade, a saúde mental da população, de forma geral, e a gente precisa cuidar, né. Segundo o presidente do Conselho, o direito à saúde pública é essencial para o bem-estar social. Ele ainda analisa como foi o desempenho da gestão pública no período pandêmico. Essas diferenças, né, a pandemia nos mostrou isso, porque aí muita gente teve que se ficar recluso em suas residências, em suas casas. Muita gente, patrões foram obrigados a demitir muitas pessoas, né, e nós estamos acostumados a viver livre, né? A ir e vir, a estar em balneários, se divertindo, e isso foi muito ruim para a população, né? Hoje a gente viveu aí várias pandemias, né, vários processos, né, primeira onda, segunda onda, terceira onda, quarta onda, e a questão da vacinação, né, que para alguns, né, até isso, né, foi burlado, né, para quem tinha dinheiro, né, quem não tinha tentou comprar para sua família, políticos, enfim. Como representante do Conselho, de uma instituição de controle social, você fala de controle, que é um órgão fiscalizador, né, com as demais instituições, a gente atuou de forma contundente durante a pandemia, né,
nós fomos para dentro das unidades hospitalares e aí a gente precisava desse suporte dessas instituições, como o Ministério Público Estadual, né? A Defensoria, que a gente teve um acesso. E eles foram bem atuantes no período pandêmico, né? Porque faltou insumos, faltou EPI, né? Faltou neurobloqueadores, medicamentos para intubação naquele momento, e a gente fez um certo feedback com essas instituições para que a garantia, né, a saúde desses pacientes durante o período pandêmico eles fossem realmente assistidos. Líger explica quais os avanços que ainda são necessários acontecer na saúde pública do Estado. O Estado do Amapá precisa de mais unidades hospitalares, né? A gente precisa de um quadro de profissionais capacitados e que sejam periodicamente, né, visto pelo poder público com melhor olhos, né? A gente precisa que realmente a Secretaria de Saúde, o Governo do Estado, realmente olhe para essas unidades hospitalares e dê o suporte necessário, né, para que a gente funcione a contento, né? A gente precisa fortalecer a prefeitura, né, juntamente, porque a gente vive no momento também que a gente precisa fortalecer essa rede de atenção, as RAPs, né? A gente precisa trabalhar conectado, né? É incabível um estado tão pequeno e a gente ainda ter na vacinação e a gente ser os piores, tudo os títulos de pior o estado está adquirindo, então algo está errado. Não conseguimos agendar uma entrevista com algum porta-voz do governo do estado. Fomos recebidos pela secretária municipal de saúde de Macapá, Érica Aimoré. Ela nos fala dos desafios encarados pela gestão que assumiu em plena pandemia e o desempenho da prefeitura nas melhorias da entrega de serviço da saúde. A gestão municipal do prefeito Dr. Fulan assumiu a Secretaria de Saúde em meio a uma pandemia. Então, a atenção primária não foi o suficiente para ajudar a população naquele momento tão caótico. Então, teve-se a sensibilidade de ampliar os serviços de média e até alta complexidade, com criação de dispositivos que atendessem a população naquele momento crítico, né? Assumiu a responsabilidade de montar leitos de semi-intensiva, de unidade de terapia intensiva, dentro das unidades de saúde, dos dispositivos de saúde do município de Macapá, como forma de ajudar a vencer a pandemia. Então, a gestão ela vem trabalhando para que o município cresça e avance nos serviços destinados à população. Diretamente de Brasília, no Distrito Federal, através de uma videoconferência, o professor da Universidade Federal do Amapá, Dr. Rubens Menezes, falou com nossa equipe. O especialista nos fala sobre como foi o desempenho do poder público na gestão da saúde pública na pandemia. Isso daí, ele teve uma diferença muito grande em diversas cidades, né? Eu vou falar de uma maneira geral aqui. Então, diversas cidades a gente teve 3 tipos de isolamento, né? Foi o distanciamento social ampliado, que seria todo mundo, né? Entraria ele justamente para reduzir. Isso provocou uma redução da pandemia, mas, entretanto, teve como desvantagem, né, impactos, né, na economia, né? E além que também acabou afetando um pouco, né, a questão da economia. E o bloqueio total, que foi o lockdown, que foi que ninguém poderia sair, né? Apesar de ter estudos que indicam que haveria uma redução da curva, né, de casos, mas também isso a gente teve um preço muito elevado com relação ao custo econômico. E não foi só isso também, os problemas sociais que existiram a partir daí, né? Muitas pessoas tiveram empreendimento, perderam, né? Muitas pessoas que tinham aquele trabalho ali de forma informal, ele acabou não tendo mais, e aí acabou gerando uma outra problemática, né? A questão de fome, a questão de problemáticas sociais. Então, o professor expõe
os principais aprendizados que foram deixados pela pandemia. Acho que todo mundo já tirou uma conclusão com relação a esses os aprendizados que a gente obtivemos. Primeiro que mudou o nosso dia a dia, né? Então a gente teve que se adaptar a essas mudanças, né? E foram diversas as mudanças, né? Primeiro a gente teve esse desenvolvimento pessoal, né? Aquele auto-reconhecimento de ficar mais em casa, de se conhecer do que você gosta, do que não gosta. Então essa foi a primeira mudança que a gente teve, né? O fortalecimento dos laços familiares, né? A gente passou a valorizar mais as nossas famílias. A gente sabe que a nossa vida é uma vida um tanto quanto corrida, de muito trabalho. Então, o fato de ter todas aquelas medidas lá de isolamento, de lockdown, de distanciamento, isso fez com que a gente ficasse mais próximo dos nossos familiares, né? E criasse laços mais próximos, né? Fortalecimento das relações sociais, né? Quando ocorreu uma abertura maior desses distanciamentos, a gente vê o quanto é importante a gente se relacionar de forma social, né? A gente não valorizava tanto aquelas amizades, a gente passa a valorizar, porque surgiu um novo sentido na nossa vida dentro desse contexto de isolamento. A valorização da vida também foi um item assim, importante de aprendizado dentro desse contexto. Entre 2019 e 2021, a CGU realizou 210 operações. 78 delas envolveram recursos destinados ao combate à pandemia durante os anos de 2020 e 2021. A maioria das ações avaliou a gerência de recursos federais repassados a estados e municípios com o objetivo de desarticular organizações criminosas especializadas em desviar recursos públicos mediante corrupção passiva e ativa, advocacia administrativa e lavagem de dinheiro. O estado do Amapá colecionou diversas operações da Polícia Federal, chegando ao status de estado que mais recebeu ações da PF para investigar fraudes e desvios dos recursos destinados à Covid. Situação que só agravou uma saúde que já era caótica antes mesmo da pandemia e que deixa a população indignada. A pandemia do novo coronavírus fez vítimas, revelou desigualdades sociais e, principalmente, deixou evidente o potencial da ganância humana. Mas, como diz o ditado, a mentira tem perna curta. As autoridades ainda estão encontrando, caso a caso, em cada linha do tempo, em cada erro e em cada indício, uma resposta à sociedade. As evidências que levarão aos fatos e mostrarão a verdade.